Hashtag 050, Apocalipse, estudando as profecias, continuação. Mas para muita gente o louvor torna-se monótono. Só em pronunciá-lo parece diminuídos. Nunca poderemos compreender os santos que proferem tais palavras até que, já revestidos da imortalidade, sejam apresentados irrepreensíveis com alegria perante a glória do Cristo de Deus. E assim se vê em São Judas, São Judas Tadeu, versículo 24. Só tem um capítulo. Senhor, tu criaste todas as coisas. As obras da criação apresentam fundamentos para honra, glória e poder atribuídos a Deus. E por sua vontade, Senhor, são e foram criados. Neste mundo aqui, todas as coisas foram criadas pelo mesmo poder, são conservadas e mantidas como nossos campos no planeta Terra, graças àquele que é o caminho, a verdade e a vida, supremo governante do nosso planeta. Nesse caso, quem criou o planeta Terra foi Jesus, autorizado, por Deus, o Criador do Universo. A boa vontade dos homens, infelizmente, é um simulacro, uma deturpação da verdadeira boa vontade de Deus. A vontade boa é a vontade que liberta, ilumina pelo conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. Essa boa vontade de Deus é inspirada na luz do novo mandamento, porque sem o novo mandamento não há Bíblia. E já falamos aqui onde está o novo mandamento, quem trouxe o novo mandamento, que foi Jesus, está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como Jesus, como, no caso ele está dizendo, como eu vos amei. Ainda deu uma regra, no versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, assim como eu vos amei. Então essa é uma regra para a gente reconhecer os verdadeiros cristãos. Não há evangelho, não há apocalipse, como não há ciência, não há filosofia, nem política, nem religião, sem entender o novo mandamento, o amor do Cristo, que é o amor de Deus. Agora, no capítulo 5, versículo 1, está: e vi na destra, mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro, por dentro, escrito por dentro e selado com os 7 selos. Aqui está dizendo por dentro e por fora, mas vamos ver que não é bem por fora, é só por dentro. Pois bem, começa aqui um novo capítulo. Não uma nova cena, é a mesma visão que ainda está perante a mente dos apóstolos na ilha de Patmos, no caso do apóstolo Paulo, do apóstolo João, que foi quem recebeu a mensagem. São João Evangelista, que agora é profeta, As palavras que estava sentado sobre o trono, entre aspas, estava sentado sobre o trono, evidentemente se referem a Deus Pai, o Criador, o incriado, o eterno, porque a seguir é o Filho apresentado como um cordeiro tendo sido morto. O livro que São João viu aqui continha a revelação das cenas que deviam ocorrer na história da igreja, Igreja no sentido amplo, no sentido do planeta Terra, até o fim dos tempos, no caso dos cristãos. O estar na mão do que estava sentado no trono pode significar que somente Deus tem conhecimento do futuro, a não ser que deseje revelar. Explicitamente Jesus declarou no Evangelho: só Deus o sabe, só o Pai o sabe, nem o Filho pode saber. Quando Jesus foi interrogado lá, quando ele voltaria, ou quando estas coisas aconteceriam. Evidentemente, os livros usados no tempo do Apocalipse não podiam ter o mesmo formato que tem hoje. Não consistia, assim, uma série de folhas costuradas, como cadernos, como hoje, ou coladas.
eram compostos de umas tiras de pergaminho, ou de outro material qualquer, mais ou menos compridas e todas enroladas. Daí a expressão, como um livro que se enrola, também no Apocalipse está lá. Aliás, a esse propósito, John Wesley observa o seguinte: os livros usados pelos antigos não eram como os nossos, mas eram volumes ou longos pedaços de pergaminhos enrolados num comprido pau, né? Enrolado num pau, como frequentemente nós enrolamos as sedas. Mas esse estava selado com 7 selos, não que o apóstolo visse todos os selos, né? De uma vez só, porque havia 7 selos enrolados, cada um dentro dos outros, cada um dos quais selados de modo que, depois de abrir e desenrolar o primeiro, aparecia o segundo selado até ser aberto e assim sucessivamente até o 7º selo. Ainda sobre este ponto, observa Scott Hahn, parecia um rolo composto de vários pergaminhos, segundo o costume daquele tempo, embora fosse de supor que estavam escritos por dentro. Nada se podia ler antes dos selos serem abertos. Via-se depois que continha 7 pergaminhos, o pequeno volume, ou pequenos volumes, né? No plural, volumes, cada um dos quais separadamente selado. Mas se todos os selos estavam do lado de fora, nada se podia ler antes de abrir o selo, visto que a abertura de cada folha era seguida por alguma descoberta do conteúdo. Todavia, a aparência exterior indicava que eram 7. Robert Hugh Benson, estudioso sacerdote anglicano inglês e escritor, diz: os compridos rolos de pergaminho usados pelos antigos, que chamamos livros, eram, em geral, escritos somente de um lado, naquele que, ao se desenrolar, ficava voltado para dentro. Ao se enrolar, ficava para dentro. Então, aqui ele diz: este livro não devia estar escrito por dentro e também na parte de fora, como acentua a versão que leva a crer, né? Nisto, né, vários estudiosos como John Wesley, Robert Hugh Benson, Hugo Groth, Scott Hahn e outros usam exatamente a vírgula para explicar isso, escrito por dentro e por trás selado. Como estavam colocados esses selos, já ficou suficientemente explicado pelas notas que aqui comentamos. Agora vamos para o Apocalipse, mesmo capítulo ainda, versículo 4, 2 a 4. Né? Nós estamos estudando aqui o capítulo, então conferir, estamos estudando o capítulo 5. Então vamos versículo 2 a 4. Vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Isso aqui é o apóstolo João falando. A interpretação deste livro é a coisa mais importante do mundo, na atualidade principalmente, porque nos conta tudo o que vai acontecer até o fim dos tempos. Quem é digno? Quem é digno de abrir o livro? Este que aqui se vê, segura este livro à vista do universo, é um anjo forte, de grande poder, avança como um pregoeiro, com a voz potente, convida as criaturas do universo a experimentarem se a sua sabedoria consegue desvendar os desígnios de Deus. Continuamos na próxima hashtag.